Shalom pessoal, tudo bem? Durante essa semana eu estava meditando num assunto do Novo Testamento, em Mateus capítulo 5, que era um assunto que eu tinha dúvida quando era mais jovem, até tempos atrás, sobre um texto muito conhecido e usado nas comunidades messiânicas que creem em Yeshua, né? As comunidades messiânicas que creem em Yeshua, eles usam muito Mateus para dizer da importância da lei, né? Mateus capítulo 5, verso 17 ao verso 20, que nos diz o seguinte: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. E aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então aqui, o verso 17 e 18 vai ensinar que o Mashiach Yeshua não veio para mudar a lei, nem para revogar, nem para excluir a lei. Isso nos ensina que aqueles que ensinam por acaso que o Mashiach veio transgredir a lei estão no caminho oposto do que Yeshua mesmo disse. Então nós sabemos que em Mateus vamos falar diretamente a palavra de Yeshua. Yeshua fala: não vim mudar a lei e nem revogar. E quanto existir céu e terra, nem um i ou um tio jamais passará da lei. Você vê o céu ainda, você vê a terra, você pode ir na praia, você pode ir nas coisas da natureza, estão tudo aí, né? Então isso quer dizer o quê? Que a lei não passa. No verso 19, que tinha a minha dúvida, que não sei se as pessoas percebem, mas aqui ensina que aquele que violar um desses mandamentos, posto que o dos menores, será considerado o mínimo no reino dos céus. Mas o que pode passar essa ideia de mínimo no reino dos céus? Que a pessoa vai estar no reino dos céus, né? Então, aqui que gerava uma dúvida, porque o que ocorre? A pessoa que tenta cumprir os mandamentos, que ensina, será considerado grande no reino dos céus. Mas aquele que violar de propósito os mandamentos, o que vai acontecer com aquela pessoa? Vai ser considerado o mínimo, mas vai estar no reino dos céus. Então, para mim, independentemente de ser grande, de ser pequeno, de ser médio, mas estar no Olam Rabá, estar no milênio, já é o suficiente, né? Imagina você passar lá, nem que se seja o servo do servo, mas estar no Olam Rabá seria uma recompensa gigantesca, mesmo que se fosse considerado menor. Então, aquele que transgride os mandamentos de propósito, ele estaria no reino dos céus? Ele vai estar no Olam Rabá, aquele que transgride de propósito? Qual que é a explicação do versículo? Eu vi até um líder de uma antiga comunidade messiânica que hoje não crê mais em Yeshua, usar até mesmo esse texto para negar o Novo Testamento ou negar o Mashiach, dizendo que o texto era errado, o texto era um enxerto ou que era um erro. Veja como é importante você ir para o grego, estudar um pouco melhor o Novo Testamento na questão grega, porque aqui no grego a palavra para ser considerado maior é mega. Mega tem a ver com multiplicar ou acrescentar cada vez mais àquela pessoa os méritos. Mega, multiplicar. Só que a palavra mínimo aqui no grego não dá ideia de mínimo substancial, ou seja, o maior vai ser 100 e o menor vai ser 10. Não, esse mínimo no grego é de ser diminuído até virar nada. Então é o mínimo do mínimo do mínimo até não virar nada. Então a ideia aqui não é que aquele que ensina errado vai estar no reino dos céus como mínimo, ou seja, vai ser considerado menor. Não, vai ser considerado nada, vai virar nada. Então aquele que ensina errado as pessoas, que seja o menor dos mandamentos. Então a gente tem algumas vezes a desculpa de falar: esse mandamento da Torá é muito importante. Então o que acontece?
No meio evangélico, algumas denominações, é claro, eles falam, não, matar é um pecado grave, não pode matar, tudo bem. Ah, não, o sábado não, o sábado ficou para trás, não precisa mais guardar o sábado. Então, na ideia deles, o Shabat é um mandamento, é o mínimo dos mandamentos, eles aí não precisam cumprir. Agora, não matar não pode. Então, eles passam essa ideia errada de que um mandamento é mais relevante do que o outro. Então, eles acabam passando essa ideia. E aqui Yeshua fala que aquele que ensinar errado de propósito, um dos menores será considerado nada no reino dos céus, ou seja, não vai existir no reino dos céus. Então isso muda muito o aspecto de você pensar que não, bom, se eu ensinar errado eu vou estar lá como o servo no reino, tá bom? Não vai ser considerado como nada. E no verso 20 fala da nossa justiça exceder a dos escribas e dos fariseus. Os fariseus eram considerados mais zelosos na época e nós temos que ser mais zelosos que os fariseus. Um outro aspecto também bem interessante da questão da lei é que lá na primeira epístola de João, vamos achar aqui o capítulo 2, verso 3 e verso 4, fala o seguinte: ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Então o que o versículo está dizendo? Nós conhecemos o Mashiach, conhecemos ele quando guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Isso ajuda, corrobora com o texto que está em Mateus. Mateus e Yeshua fala, enquanto existir céu ou terra, jamais a lei passará. E aqui em João o que fala? Aquele que diz que conhece o Mashiach e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, não conheço, e a verdade não está nele. No capítulo 3, verso 4 até o verso 7, diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Verso 6, todo aquele que permanece nele quem? No Mashiach, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Então, quando você vê uma pessoa que diz que crê em Jesus Cristo, em Yeshua HaMashiach, e essa pessoa tem uma vida de pecado, uma vida de pecado, não ouviu nem o conheceu. Isso também está em Mateus, quando as pessoas chegam diante de Yeshua e falam, mestre, em teu nome fizemos muitos milagres, maravilhas. Yeshua fala, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou nos originais que não praticaram as obras da lei. Então, muito interessante esse aspecto. Verso 7, filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, para você ser considerado justo diante de Deus, você tem que ter uma Mashiach, tudo bem, para você ser justificado, para o Eterno ter misericórdia. Mas para você estar no Mashiach, você tem que praticar a justiça, porque o Mashiach ensinou, aquele que não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, não estará no reino dos céus. Então, quando você vê Yeshua dialogando, conversando com os fariseus e com os escribas, ele sempre conseguia mostrar que ele estava tentando fazer o povo cumprir a lei melhor que os fariseus faziam. Então, ele tentava fazer com que o povo cumprisse a lei do Eterno em todos os seus aspectos, não só a lei na parte prática ou na parte de regras, mas também a lei na parte moral, que muitas vezes a Torá de Deus é santa, então ela ensina uma regra que você vai praticar, mas que a principal intenção de Deus com aquela regra é te demonstrar um aspecto espiritual, um aspecto moral. Um exemplo, no Pessar nós tiramos o hametz da nossa casa. O hametz representa o fermento.
Esse fermento é o fermento físico. Então você pega e tira o hametz físico. Isso é o fácil do mandamento, isso é tranquilo. Isso daí qualquer pessoa pode cumprir. Mas tirar o hametz de dentro de nós, que daí Yeshua fala, tirai de vós o fermento dos fariseus, no caso dos fariseus que eram hipócritas, né? Os fariseus que não praticavam a verdadeira doutrina dos fariseus, era esse então que Yeshua falava, tirai-vos de vós o fermento dos fariseus. Então nós temos que cumprir os mandamentos, porque o nosso Mashiach nos ensinou que para que nós estejamos nele, nós precisamos cumprir os mandamentos. E saiu da boca do Mashiach, enquanto existir céu, enquanto existir terra, nada da lei passará. E além disso, o Mashiach nos disse, aquele que ensinar errado aos outros, de propósito, mesmo que seja o menor dos mandamentos, será considerado não como o mínimo, como as traduções em português nos falam, mas sim como nada, não existirá no reino dos céus. Então é isso, espero que esse detalhe de Mateus possa ter sido bom para vocês, que vocês possam ter aprendido, e nos vemos até uma próxima. Shalom, Olehitraot e até logo. Os vídeos de nosso canal são gratuitos e nossa sinagoga é mantida através de ofertas voluntárias de pessoas que apreciam nosso trabalho. Se você deseja apoiar a Ahavat Chesed, contribua enviando-nos sua oferta. Banco Itaú, agência 9313, conta corrente 12693, dígito 1. Caixa Econômica Federal, agência 3379, conta corrente 28586, dígito 0, operação 001.